Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Ministério Zoe, nesse dia abençoado, dia 21 de maio, sábado de manhã, dia abençoado, final de semana chegou e nós não paramos de meditar na mensagem de Deus. Nós todos os dias meditamos na palavra de Deus, todos os dias estamos orando e eu convido você a estar todos os dias aqui comigo. Eu me chamo Fábio Martins e você é bem-vindo ao canal do Ministério Zoe. E nesse dia de hoje, dia 21 de maio, nós vamos estar meditando sobre o livro de Mateus, capítulo 7, o verso 24 a 28, a 29, do verso 24 a 29, onde ele vai estar falando sobre o prudente e o insensato. Amados irmãos, você já parou para pensar que no reino de Deus tudo é oposto? Pois é. Quando a gente fala a última mensagem, se você não assistiu, eu convido você para assistir a mensagem da oração da noite do dia 20 de maio, de ontem à noite. Falou sobre a porta estreita e a porta larga. Dois caminhos diferentes. Agora aqui falar sobre o prudente e o insensato. O que a gente entende como prudente e insensato? Vamos parar para pensar. Se você pega aí uma estrada e na pista, na placa está escrito 80 km por hora, o que a gente deduz se nós olharmos para aquela placa? Bom, primeiro deve ter tido um engenheiro que viu aquela pista, viu todo o trajeto dela. E naquele trajeto, nos estudos que ele fez, do tempo que ele passou na faculdade, dos cálculos que ele aprendeu, ele deduziu, olha, essa pista ela é para andar no máximo 80 km por hora com segurança. Daí você pega o seu carro automático, motor 2.0, e simplesmente ignora aquela placa e em vez de passar 80 por hora, você passa 160 por hora, 140 por hora. Isso é um sinal de insensatez. Saber que foi feito um estudo para andar numa determinada velocidade e você andou em outra. O prudente é aquele que vê a placa a 80 km por hora e ele sempre vai estar vigilante a andar naquela velocidade. Porque em caso de emergência, ele consegue parar, ele consegue desviar, ele consegue tirar para o acostamento sem nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de perigo. Então, a gente começa a perceber que o prudente e o insensato também são totalmente os opostos. Então, esse estudo que nós vamos fazer hoje, que eu quero que você possa meditar comigo, ele vai falar exatamente sobre isso. Lados opostos, prudente e insensato. Quem você é? Você é um prudente ou você é um insensato? Jesus, no Sermão da Montanha, ele trouxe essas características para que nós possamos aprender a andar, a agir, a poder lidar com o dia a dia, mas sempre obedecendo o Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Então, amados irmãos, eu convido você a estar lendo comigo Mateus capítulo 7, verso 24 a 29, que diz assim, acompanha comigo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amados irmãos, essa mensagem a gente começa a entender que simplesmente Jesus, quando ele pegou o sermão da montanha,
e ele explanou o seu ensino. E quando ele chegou ali no último verso, ao final do seu sermão da montanha, Jesus simplesmente ele falou: olha, de tudo isso que eu falei, capítulo 5, 6 e capítulo 7, que é o sermão da montanha, tudo isso que eu falei, se vocês ouvirem, se vocês aplicarem na sua vida, vocês são como pessoas prudentes, que constrói a sua casa, que se edifica na rocha. Agora, o interessante, olha só, construir uma casa na rocha é uma edificação. E a rocha, a Bíblia sempre nos mostra que a rocha é um simbolismo de Jesus Cristo. Então, quando você constrói a sua vida sobre a rocha, que é Jesus, com toda a verdade, com toda a veracidade, com toda a honestidade que Jesus ensina, mostrando a realidade de que andar na terra, servir a Deus, não é algo tão simples e tão fácil. Ele requer o quê? Requer que nós venhamos rejeitar situações do mundo, facilidades, adversidades. E com isso você vai lutar dia após dia para se tornar um cristão, para ser alguém que está fazendo exatamente o que Jesus ensinou. Agora, irmãos, o imprudente, o insensato, esse é aquele que realmente ouve, conhece, leu, ouviu, passou o tempo ali muitas vezes ouvindo uma mensagem de Deus, mas acha que é bobeira. Lembra daquela placa de 80 km por hora que eu falei no começo da mensagem? É exatamente aquilo ali. Você vê a placa de 80 km por hora e simplesmente fala: bobeira, dá para andar 140, dá para andar 160. E ele simplesmente vai andar. Agora, o prudente não. O prudente ele vê, ele continua andando na velocidade que foi determinada. O cristão é exatamente isso, é esse homem prudente que anda durante uma estrada na sua velocidade correta, obedecendo às suas normas de trânsito. Obedecer a Deus, andar com Deus, é sim ir pela porta estreita, aonde tem dificuldades, tem desafios, mas com a honestidade e com a bênção de Deus Pai, nós com certeza vamos estar vencendo e chegando no local que nós devemos chegar. Agora, aqueles que andam pela porta larga e os insensatos, esses irmãos não vão chegar a lugar nenhum. Esses normalmente são os que não creem, são os que criticam, são os que falam que a Bíblia, a palavra de Deus, é simplesmente uma história, que Jesus Cristo não passa de um filósofo, e não acredita em nada daquilo que está aqui escrito. Porém, eu falo para você o seguinte: você que crê como eu, que Jesus Cristo ainda voltará, e que a nossa vida, a minha vida e a tua vida, não se baseia somente no que nós vivemos aqui, mas no que nós viveremos no futuro, isso, se nós estivermos errados, simplesmente nós só fizemos o que era bom. Nós fizemos o que era bom para o mundo, fizemos o que era bom para o próximo e simplesmente respeitamos e amamos o próximo. Mas, e se os insensatos estiverem errados? E se realmente existir o céu e o inferno? E os insensatos não creram? Bom, nós que cremos na palavra de Deus, se não existir céu e não existir terra, se nós morremos, pelo menos nós passamos pela terra e simplesmente vamos falar assim: olha, fizemos o nosso melhor, fomos pessoas boas, dignas, pessoas que pregamos o Evangelho, pessoas que fazer coisas boas, diferente do mundo. Mas o insensato, se ele estiver errado, e eu creio que eles estão errados, o que será que vai acontecer com eles? Porque a Bíblia fala que grande é a sua queda. Então fica aí o caminho para que cada um escolha, né? Você quer ser prudente ou insensato? Fica com você a resposta. Vamos estar orando? Amado Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã, esse sábado maravilhoso de 21 de maio, abençoar a vida dos teus filhos em tudo que eles forem fazer.
Coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios, sobre a comunhão com a família, Pai. Que eles sejam abençoados para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, um ótimo dia para vocês e até a próxima, se Deus quiser.